Bom dia. Penso que... Muito obrigado, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar a ENSE por esta iniciativa, por esta conferência sobre a fiscalização e a prevenção no setor energético. Agradecer também a hospitalidade da Ordem dos Engenheiros por nos receber aqui. Cumprimentar este excelente painel, tenho aqui a honra de moderar. Certamente vou ter um trabalho facilitado face àquilo que é a excelência aqui dos convidados. E agradecer a todos vós que estão presentes e que enchem esta sala e que certamente enriquecem aquilo que será o contributo desta conferência. Esta primeira mesa redonda tem por objetivo discutirmos a indústria e produção de energia, e aquilo que foi sugerido, e que eu também aqui replicava, era que fosse dividida em duas partes. Uma primeira em que cada um dos convidados pudesse, portanto, responder ou debater um tema, uma questão inicial, e depois, relativamente, especificamente a cada um deles, uma questão em concreto, relativamente também a esta mesma matéria. Vou-me apresentar muito brevemente também, depois cá também pedia a cada um dos subejamente conhecidos no setor, mas também de forma muito sintética. Eu estou aqui a representar a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, enfim, não sei se terá a ver com o facto de estarmos a discutir o orçamento nesta fase, mas terá certamente uma coincidência, mas é um gosto particular porque ao longo da minha vida profissional tenho trabalhado muito também com o setor, sendo jurista, enfim, é um defeito que não, numa mesa de engenheiros, que não me importo de partilhar convosco, mas tem sido uma honra trabalhar também muito naquilo que é a fiscalidade verde. A minha carreira de origem é de técnico da Administração Tributária e Aduaneira, que é um segundo feito, para além de jurista, mas acompanho muito aquilo que é um aspecto muito importante da fiscalidade, que tem a ver com os fins não fiscais do tributo, nomeadamente tudo o que tem a ver com externalidades negativas, com questões ambientais, que possam ser também resolvidas ou melhoradas através de uma política fiscal. E nesse sentido, enfim, é um gosto muito grande. Trabalhei na APA também, como dirigente na Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, sei muito bem, espero que a Ordem dos Engenheiros não se importe, mas ao fim de algum tempo já era tratado por engenheiro, enfim, de forma carinhosa, portanto, é naturalmente um gosto superlativo estar aqui convosco. E passando, portanto, aqui à palavra a quem queremos ouvir, que são os nossos convidados, a primeira questão prende-se muito com a importância da fiscalização. E eu ia perguntar a cada um deles o que é que se é crucial, no vosso entender, a fiscalização para a segurança, eficiência e sustentabilidade do fornecimento de energia em Portugal, e depois também, relativamente a cada uma das instituições que aqui representam, em que forma é que podem também apoiar a ENSE nesse importante desiderato que é termos um setor fiscalizado e, portanto, tudo que de bom é assegurado através dessa atividade. Muito obrigado e, se calhar, começar pela engenheira Mariana Carvalho, em representação da APREN. Sim, bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite em nome da APREN. Assim, uma introdução rápida. A minha formação é em Engenharia do Ambiente. Recentemente fiz uma pós-graduação em Direito de Energia para ficar um bocadinho mais inteirada dos temas de policy que são fundamentais para a APREN. E pertenço à equipa de Políticas e Inteligência de Mercado da APREN há cerca de 4 anos. Portanto, tenho vindo a acompanhar os diversos desafios que são constantes e cada vez mais que o setor enfrenta. E respondendo à questão, começo precisamente pelo tema desafios. Portanto, estes desafios têm vindo a aumentar exponencialmente, sobretudo considerando as metas ambiciosas que temos espelhadas no PNEC para 2030. E a par com estes desafios surgem também grandes oportunidades essas de desenvolver novos projetos, desenvolver novas tecnologias. Portanto, é necessário que os procedimentos de desenvolvimento e de operação destes projetos acompanhem também a necessária evolução. Do ponto de vista específico do setor da eletricidade renovável, consideramos nós, a APREN, que a fiscalização é extremamente importante como veículo de garantir a segurança das instalações elétricas e dos equipamentos que as constituem. No entanto, esta fiscalização poderia também beneficiar de uma abordagem mais direcionada
para um processo didático e cooperativo entre as várias entidades e as empresas. Portanto, a nossa percepção enquanto associação é que os nossos associados sentem que muitas vezes o processo de fiscalização acaba por ser extremamente burocrático e administrativo, e seria importante que este diálogo e este foco fosse também mais direcionado para as boas práticas e a segurança e não tanto para uma rigidez muito processual que acaba por não trazer muito valor e grande desenvolvimento ao setor. Por outro lado, é também importante referir, que é do conhecimento geral, que algumas entidades administrativas, infelizmente, carecem de recursos, como é o caso da Direção-Geral de Energia, e também já começa a ser sentido pelo operador de rede, neste caso distribuição, recursos esses humanos e também técnicos, que são fundamentais para a disseminação de informação, sobretudo quando existem zonas cinzentas, digamos assim, e regras pouco claras nos procedimentos. É importante que não haja espaço para interpretações dúbias e até mesmo já tem sido verificada a aplicação de coimas que resultam da falta de resposta das entidades relativamente à documentação que é relevante durante o processo de fiscalização. Portanto, a APREN sente que existe aqui uma oportunidade de cooperação entre as partes para otimizar o processo de fiscalização, de forma a acompanhar tanto os desafios atuais como os desafios futuros, que serão também extremamente importantes. E deixo a nota de que a APREN está 100% disponível para esta cooperação e que salientamos aspectos como a importância da segurança em parques eólicos, que não é muito falada e é um dos trabalhos que temos vindo a desenvolver em conjunto com a Proteção Civil. Também as centrais fotovoltaicas de grande escala e pequena escala, considerando ainda a instalação de baterias. E, portanto, a mensagem mais relevante é que defendemos que o foco tem que vir para as boas práticas e para a segurança e não tanto no controle administrativo e burocrático. Portanto, é necessário que a formação prática promova as competências dos inspectores no terreno. E, portanto, existe realmente uma margem de cooperação muito grande, que foi uma palavra-chave que viemos a ouvir durante o início da manhã, que pode ser muito explorada e trabalhada, e deixo a nossa disponibilidade. Muito obrigado, Mariana. E agora dar a palavra ao engenheiro Carvalho, enfim, um velho amigo dentro daquilo que é a juventude dele, evidente, não é? Nestes caminhos. E, como sabe, ele representa aqui a EMER, que é a estrutura de missão para os licenciamentos, projetos de energias renováveis, e também queria que comentasse o mesmo tema. Muito obrigado, Alexandre, obrigado pela deferência jovem. E é bom reencontrar-te, já não nos vemos desde os corredores do Parlamento e foi bom. Obrigado à AENSE, cumprimento ao Sr. Presidente da AENSE, com uma pequena e breve nota, mas que é sempre bom. A minha missão é andar junto da administração pública e é mesmo muito bom ver gente da administração pública tão orgulhosa do seu trabalho como vi aqui no palco. Isso é bom sentir isso e isso é um sinal que nem isso se nutre. Quanto à pergunta, e a palavra de ordem é a transição energética, e a transição energética é um bocado como perder peso, não é? Quanto mais se avança, mais difícil é. Portanto, quanto mais avançamos, mais difícil é, de facto, nós termos resultados, e hoje encontramos neste ponto em que há, de facto, burocracia considerável, como a Mariana estava a dizer, e nós não somos uma missão contra a burocracia, não gosto de dizer isto, mas nós também não podemos estar num ponto em que na administração pública achamos que tudo podia ser diferente e que nós não conseguimos mudar coisa nenhuma. E, portanto, alguma coisa nós temos que fazer mantendo a burocracia, que é, no fundo, a formalização de uma administração pública, não é? Porque senão toda a gente fazia como queria. E a burocracia, no fundo, é a decisão, é materializar a decisão pública. Como é que nós olhamos para isto agora? Portanto, como é que nós temos burocracia e transição energética? Eu estava aqui a ouvir alguém dizer que a fiscalização era fundamental para a transição energética justa. Eu até diria um bocadinho mais ousado, que é
ela é fundamental mesmo para a transição, porque é tão difícil ter resultados que o que nós temos que fazer cada vez mais é confiar em menos licenciamento a priori e mais fiscalização a posteriori. Portanto, confiar mais nos cidadãos, nas empresas, na própria tecnologia, que se alguma coisa nos vai salvar a todos é a tecnologia, e eu também sou engenheiro, portanto não vai espantar ninguém que diga isto, e a casa também não leva a mal, com certeza. Portanto, a nossa palavra de ordem aqui, na primeira empreitada que temos na EMER, é de facto olhar para a legislação e fazer aqui alguma consolidação de legislação, de regulamentos, etc. E quanto mais olhamos para isto, mais certos ficamos de que será o caminho nós termos uma facilitação, vá lá, de instalação de produção, seja descentralizada, seja centralizada, renovável, que é para onde nós olhamos, e confiar mais nos cidadãos empresários de tecnologia e depois fiscalizá-los e ter entidades que possam fazer essa fiscalização, e a ENSE entra por maioria de razão, portanto ter entidades capacitadas para irmos fiscalizar e prevenir acidentes que possam existir, portanto, do que nós estarmos a criar expedientes, burocracias, passos e passos e passos, e termos uma administração pública que anda de prazo em prazo e de passo em passo e de deadline em deadline, e no fundo libertarmos isso aos cidadãos e com a segurança de termos alguém que fiscaliza. Portanto, a minha primeira resposta é de facto que o que a ENSE pode fazer pela transição justa é mesmo ajudar a que a transição exista, e obviamente justa, porque isso, toda a fiscalização faz enforcement à concorrência, e a concorrência é boa para a justiça. E, portanto, contamos muito com a ENSE para esta lógica do menos licenciamento, mais fiscalização. Muito bem, muito obrigado, Hugo. Vejo que estás em grande forma. Acho que o tocar na perda de peso é sintomático enfim, de que tens autoridade. Mas, aproveitando precisamente essa dinâmica, ia passar então a palavra à engenheira Anabela Antunes, portanto, da ABA, Associação de Bioenergia Avançada, e um pouco também para trocar aqui uma dinâmica no microfone, e agradecer e dar-lhe a palavra. Muito obrigado. Está a funcionar? Sim. Em primeiro, gostava muito de agradecer o convite. Acho que esta ação vai-me marcar um bocadinho aqui a diferença, até da forma como as entidades e as empresas veem um pouco estes temas. Por isso, gostei de ver aqui as apresentações posterior e parabéns por esta iniciativa. Eu trabalho em biocombustíveis há quase 20 anos, não já fez 20 anos, e estes 20 anos deu-me para trabalhar várias coisas, técnicas, legais, regulamentares, e assistir a tudo o que foi estas 2 últimas décadas. Também dizer-vos que atualmente sou presidente da ABA com muito orgulho, e esta associação acaba por representar uma cadeia de valor nesta área muito interessante. A fiscalização é importante, acho que já acabámos todos aqui por falar um bocadinho, é crítica, é crucial, porque hoje nós temos aspectos técnicos, temos aspectos regulamentares e temos aspectos de mercado que estão em constante mudança. E, portanto, é muito importante nós termos a fiscalização para garantir que tudo corre bem e que existe uma concorrência leal, não é? E que todos cumprem as mesmas regras. Por isso sim, é muito importante. E também garantir o que é a segurança dos consumidores, quer a segurança das instalações, quando vão abastecer, quer a segurança de abastecimento e quer também a qualidade de produto. Como vimos, temos zero produtos não conforme, o que dá uma garantia de segurança a todos. A ABA está aqui, disponível, é uma associação também recente, mas está sempre disponível para prestar informações sobre o setor, para ajudar a fazer algumas recomendações técnicas, porque tem associados, tem empresas com recursos humanos com muita experiência. E isso faz toda a diferença, não é? E pode ajudar a construir, porque as empresas o que querem, e tal como as entidades, o que querem é produzir e um mundo melhor e um Portugal melhor.
Depois a ABA também trabalha com associações, outras associações nacionais e europeias. Isso faz com que tenha uma rede de contactos e em prol do que é esta economia de baixo carbono, existe aqui um alinhamento neste sentido. E traz outra coisa também importante, porque há muitas de nós vivemos na União Europeia, vivemos cheios de diretivas europeias, mas não nos podemos esquecer que estamos em Portugal. E Portugal é um país que está na periferia da Europa, tem um contexto geográfico diferente, tem capacidade instalada diferente, e quando nós, apesar de termos uma série de diretivas, temos que olhar para elas e saber adequar àquilo que é o país. E saber aproveitar o melhor que nós temos, seguindo essas diretrizes. No que a colega também estava a falar, a parte da burocracia, aqui a maior queixa, por assim dizer, tem a ver, que acho que é uma evolução, tem a ver com toda a panóplia de dados mensais, reportes mensais que temos que fazer. Há pouco estávamos a ver, temos 4 entidades, DGEG, ERSE, LNEG e ENSE, e temos que andar aqui numa roda viva todos os meses a preencher ficheiros para todas as entidades. Isso era algo que podíamos avançar um bocadinho, que ia ajudar a que todos os players e operadores do mercado agilizassem as suas tarefas. Também fiquei surpreendida com o número de inspectores. Acho que para tantas áreas, se calhar precisávamos de mais. Muito obrigado, engenheira. Não é todos os dias que ouvimos, enfim, representantes do setor a pedirem mais inspectores. Eu, na minha área, não é tão usual, mas sem dúvida que é com esse espírito construtivo e é o reconhecimento também daquilo que é o papel positivo que a inspeção também tem. Portanto, a nível de contributo, podemos concluir que, efetivamente, essa perspectiva benigna relativamente àquilo que é o resultado e o papel da fiscalização. E passar a palavra ao engenheiro Jaime Braga, que dispensa apresentações e que, naturalmente, com o qual todos nós aprendemos já um pouco. Eu também já tive essa honra e, portanto, dar-lhe a palavra sobre o mesmo tema, portanto, relativamente à fiscalização e ao seu papel crucial. Ora, muito obrigado. Isto penso que não dispensa alguma apresentação adicional, porque me foi pedido um desafio curioso. É que deste painel pertencem todos ao setor da energia, eu próprio também, só que eu tenho outro papel, que é o de defesa dos consumidores, designadamente empresariais. E a verdade é que isto torna o desafio muito difícil, porque eu tenho que fazer uma abordagem abrangente para não ofender nenhuma das partes. De qualquer modo, é muito simples. A ENSE tem um papel e um trabalho que é hercúleo, porque antes, na energia, o setor tinha a fiscalização, era económica, era de concorrência e era de segurança. Mas agora tem a conformidade e a sustentabilidade. O número de entidades a fiscalizar e inspecionar, poder-se-á dizer que duplicou. Qual duplicou? Centuplicou. Não é? Esta é a verdade. E temos que, sobre mercados que são completamente diferentes, questões técnicas que são diferentes, interlocutores com mentalidade e princípios completamente diferentes e, portanto, têm que ser, eu diria, multifacetados completamente. Ora bem, o que é que acontece? Têm, por isso, que ser ajudados. E os seus interlocutores são empresas, mas também são associações. As empresas, há as exemplares, há as menos exemplares, no mundo é feito de variedade. As associações têm que ser exemplares. E têm que ser os garantes da verdade e da ética. E nesse aspecto, na APPB, sempre privilegiamos, sobretudo perante a ENSE, mas de um modo geral todas as entidades, e não tenho nenhum receio de ser desmentido, e eu, para não desvirtuar, vou ler os apontamentos que ontem
antes de ontem, pronto, apoio à qualidade da informação. Não há boa fiscalização, não há bom ambiente se não houver informação clara e os fiscalizados têm o dever de criar condições para que ela exista. A APPBI, digamos, não se envergonha do trabalho que tem feito. Segundo, disponibilização de know-how técnico. Com esta largueza, por amor de Deus, ninguém consegue saber tudo. E, portanto, têm que esperar dos vossos interlocutores franqueza, verdade e disponibilização de como é que são as coisas na realidade. Muitas vezes o que vem nos livros não tem tradução exata na prática, ou a prática tem nuances que são... E, finalmente, agora a última palavra, porque nem tudo podem ser louvores, as associações têm que apontar com educação, mas com verdade, à entidade fiscalizadora o que é que pode melhorar, o que é insuficiente e, sobretudo, onde é que é insuficiente porque não têm condições para o fazer. E, neste caso, particularmente dos biocombustíveis, faltam-vos ainda condições para poderem realizar uma fiscalização como deve ser. Mas isto é mais para a segunda questão e, portanto, fica aqui a nota. Quanto, penso que respondi às questões. Ainda teremos também nova oportunidade. Por último, aqui nesta primeira volta, o painel dava a palavra à engenheira Nair Moreno, da ENSE, representando, enfim, de certa forma, concluindo aquilo que é esta primeira abordagem quanto à importância da fiscalização e também fazendo nota que, sendo a representante da ENSE, da Casa, portanto, da entidade, da autoridade na matéria, apesar de tudo, em bom português, não está com as orelhas muito quentes, o que é bom sinal, porque, evidentemente, também é um reconhecimento do muito trabalho que tem sido feito por parte da ENSE, junto do setor e dos operadores económicos. Tem a palavra. Ora, muito bom dia a todos. Em relação a esta questão, eu, como estou do lado da ENSE, diria apenas que a fiscalização do setor energético é fundamental para que haja independência e rigor relativamente a todos os operadores económicos e as equipas de fiscalização da ENSE atuam de uma forma legal e imparcial. Deixo mais esta questão um bocado para os nossos oradores externos. Muito bem. É uma boa... Mas puder, enfim, também... Dar uma chega maior. Sim, acho que está aqui a ser desafiado para isso. Acho que, pelo menos, a direção não se importará. Não, esta transição energética passa por todos nós, logicamente. O mercado da energia, na verdade, precisa da união de todos e principalmente dos operadores económicos para que haja a construção de uma transição energética mais justa e inclusiva. E é mais o que queria dizer. Muito obrigado, então. Então, nesse caso, agradecendo as primeiras intervenções e agora endossar uma questão a cada um, portanto, se calhar retomava novamente também, enfim, a primeira linha, passando novamente por uma senhora, pela a engenheira Mariana Carvalho. Aqui há pouco estávamos a ouvir a engenheira Anabela Antunes a falar sobre a importância de haver uma concorrência, uma competição justa no setor. E eu permitia-me perguntar-lhe o que é que acha, em que termos é que a fiscalização pode contribuir ou contribuir mais para que seja garantida essa competição justa entre operadores de geração de energia renovável, de forma de, certamente, a promover e a garantir a integridade e sustentabilidade do mercado. Portanto, respondendo à questão, acho que em primeira linha é importante referir que é necessário assegurar que a fiscalização não segue um modelo demasiado fechado. Dando seguimento à primeira questão,
de forma a permitir que a fiscalização acompanhe as necessidades de evolução do setor, de novas tecnologias, de novas práticas, e também dando uma nota de que mercados demasiado regulados também não têm tanta facilidade para evoluir naturalmente e assegurar esta tão necessária evolução de métodos e de meios, e fecha-se um bocadinho a possibilidade à inovação, que também está associada inevitavelmente à transição energética. Portanto, claro que vai sempre existir uma necessidade de procurar implementar um modelo mais fechado, próximo do considerado um modelo ótimo, mas este modelo ótimo que é desejado não é possível que sirva ao mercado a 100%. Tem que existir mesmo espaço para que flua livremente e que siga as rotas que sejam naturais, inerentes a um mercado livre, mas, claro, nunca pondo em causa nem a segurança das pessoas, nem a segurança do abastecimento. E dando só aqui uma nota muito específica de quão rígido é sentido este modelo, a Simples não está definido na regulamentação portuguesa o que consiste uma alteração significativa e uma alteração não significativa. Portanto, a simples instalação de um interruptor irá carecer de uma nova vistoria, o que não é de todo sustentável, nem para o operador, nem para a entidade inspetora. Portanto, dá-se aqui um exemplo de que esta limitação não coaduna com o que estava a colocar na questão do objetivo de promover a tal competição justa com integridade e sustentabilidade no mercado. Portanto, sublinho mais uma vez a necessidade de cooperação entre entidades e o diálogo para promover a transição energética justa e com competitividade entre todos os agentes. Muito obrigado, engenheira, e até agradeço também os contributos práticos, o aporte prático, também com alguns casos que também são importantes para deslindarmos aquilo que também são melhorias certamente necessárias e bem-vindas. E agora ia convidar o Carvalho, que assumiu agora uma responsabilidade e um grande desafio na EMER, a também partilhar connosco aquilo que poderão ser as principais dificuldades vividas no âmbito do licenciamento da geração de energia renovável em Portugal e, de certa forma, também em que termos é que quer a EMER pode apoiar a ENSE neste papel fiscalizador e vice-versa, a ENSE também com esta equipa excelente de fiscalização, em que termos é que pode também auxiliar e apoiar a EMER na identificação dessas dificuldades que certamente haverá e que te convidava a partilhar connosco. Bom, muito obrigado. Eu já fui tocando um bocadinho nas dificuldades no início da minha primeira intervenção e as dificuldades, quer dizer, estão à vista de todos. Nós tivemos uma constelação de intenções de investimento em energia renovável, o que é ótimo. Somos um país que felizmente atraiu as pessoas e as empresas a empenharem o seu capital, o seu dinheiro, o seu esforço, o seu risco das suas famílias, etc., para se endividarem e virem produzir energia renovável em Portugal. E isso é espetacular. O que não é espetacular é nós frustrarmos essa gente toda quando demoramos 7 ou 8 anos a licenciar algumas destas instalações e quando atrasamos muito os processos de licenciamento e, sobretudo, quando, enfim, há interpretações diferentes eu tenho feito o esforço, que não é esforço pedagógico, que eu não sou professor, mas que é um esforço quase público, de dizer e reconhecer que ainda temos, no lado da administração pública ou do poder local ou nacional, pessoas que deliberadamente não querem parques solares, que deliberadamente não querem parques eólicos, que deliberadamente não querem parques. E isso encontra-se por muitos sítios e nós temos que fazer um esforço de tentar chegar a uma descarbonização que possa contribuir para nós todos, porque se vamos impedir cada um deles, então não descarbonizamos e enfim, é mesmo dramático. E, portanto, as dificuldades são as duas coisas que temos que resolver, uma delas da parte de lei, do enquadramento da lei, do edifício legislativo,
em que existe muito micropoder ainda, agora estava ali a olhar para a entrada do engenheiro João Conceição da REN, ainda há dias estávamos a falar disto, que exemplos práticos, uma linha que tenha que ser construída, que é uma construção com interesse de interesse nacional, uma obra de interesse nacional, tem que andar município a município a pedir o interesse municipal, depois de ter interesse nacional. Portanto, há coisas que, como costumam dizer os políticos, que se mudasse aquela vírgula ou aquela linha de lei, isto era tudo muito mais fácil. E, portanto, nós temos, em primeiro lugar, esse trabalho que pode ser feito com esse ou com qualquer cidadão. E, aliás, fizemos uma consulta pública que teve mais de 600 entradas, que nos queimou muitas pestanas a ver e que tem muitos contributos deste género, que são quick fixes e easy wins. E, portanto, esse é o primeiro bloco de dificuldades. E o segundo é ter ferramentas digitais que possam agilizar tudo isto. E esta conversa das ferramentas digitais também é uma conversa meio perigosa, porque nós habituámos-nos muito a isto, depois agora é outra constelação de coisas, outra constelação de balcões únicos, portais únicos e tudo mais, que ainda bem que existem, mas que muitas vezes são feitos, e são casos de sucesso, como eu sei que, por exemplo, o balcão único da ENSE. Noutros casos são front-ends em que o cidadão tem a sensação que está a lidar com uma coisa digital, mas depois lá atrás está tudo a trabalhar no e-mail e tudo a perder anexos e e-mails em mailing lists intermináveis. E, portanto, isto nós temos que ter a oportunidade de entrar a administração pública adentro, seja local, regional, nacional, e tentar articular tudo isto, e isto, digitalizar não é comprar computadores novos e ir ao Web Summit, não é? É mesmo, é muito mais comportamentos e organização das estruturas do que sobre a tecnologia em si. E eu acho que é aí a oportunidade que temos, por exemplo, com a ENSE, que é até de partilha de alguns dados, não é? Dá vontade de usar aquela frase dos americanos, que é "In God we trust, all others must bring data", não é? E portanto, que é esta partilha de dados sobre os projetos, os licenciamentos, as prevenções, as fiscalizações, em que nós, no fundo, se tivermos um balcão único do setor a funcionar, que tenha, desde das transações de energia aos produtores, aos comercializadores, todos registados no mesmo sítio, em que nós tenhamos muito mais dados. Quanto mais dados tivermos, melhor nós funcionamos. Eu acho que aí é a grande oportunidade que eu vejo para nós trabalharmos com a ENSE, é essa, bebermos um bocadinho da experiência do balcão único que têm, porque a nossa segunda empreitada formal, não é? Nós temos uma série de empreitadas formais, estão lá na resolução do Conselho de Ministros. Uma delas, talvez a mais importante, é mesmo ter um balcão único do licenciamento de projetos de energias renováveis. Portanto, isso temos que fazer. A melhor forma de o fazermos é não, e agora perdoem-me, não ir estourar o dinheiro em mais uma plataforma que vai ser muito espetacular, que não fala com nenhuma das outras. E, portanto, eu vou sempre preferir ir agarrar nesse capital, seja financeiro, humano, nesses recursos, e muscular o que já existe e que funciona bem. Portanto, eu acho que é aí que temos todos uma grande oportunidade. Muito obrigado, Hugo. Aliás, eu registro e saúdo. Nós começámos a falar em dificuldades, e a tua capacidade de transformar dificuldades em desafios e concluir que podem ser oportunidades, efetivamente, é um estado de espírito, e, portanto, é uma cultura que eu aqui não posso deixar também de saudar e que, portanto, não deixa de ser inspiradora. E passando aqui à engenheira Anabela Antunes, eu tinha também aqui e convidá-la a focar-se aqui num ponto, tem a ver com a importação de biocombustíveis em Portugal. E, portanto, aquilo que eu lhe queria questionar ou convidar a pronunciar sobre é relativamente àquilo que são os desafios da fiscalização no âmbito da importação de biocombustíveis e, designadamente, comparativamente até com outros países. Portanto, as diferenças que podem existir e também de que modo é que o trabalho da ENSE pode contribuir e beneficiar o setor, assegurando que são sempre assegurados critérios de sustentabilidade e de qualidade. Ok, excelente pergunta. Adoro. Começando, a importação de biocombustíveis é por si complexa. E há bocado, quando também falava que a equipa de inspectores era pequena,
porque o inspetor não é apenas aquele que vai fazer uma fiscalização, também deve ser aquele que estuda e prepara-se para e está a par de tudo o que é esta matéria, que são altamente complexas. Quando falamos de biocombustíveis e estamos a falar de importação, nós temos biocombustíveis líquidos por um lado e gasosos por outro. Deixamos os gasosos para a segunda parte, focando nos líquidos. Quando nos focamos nos líquidos, nós temos ainda a importação de biocombustíveis em estado puro, ou que já vêm blendados com os fósseis, que são o veículo para colocar os biocombustíveis no mercado. Já é um desafio. Depois ainda temos que esses próprios chegam a Portugal como ou por via marítima, navio, normalmente, ou por rodovia, cisterna. Ou seja, só isto já traz aqui uma série de complexidade adicional. Todas estas dinâmicas de mercado fazem com que isto seja complexo e bastante desafiante, mesmo para as entidades fiscalizadoras. Eu posso partilhar vários exemplos e várias coisas e também um bocadinho de dores daquilo que é as dores dos associados da associação. Ora, quando nós estamos a falar, por exemplo, da importação de um navio, normalmente ela vai para um interposto fiscal. E aí existe maior controle, não é? Porque existe um espaço físico, o navio chega, descarrega, é possível ter fiscalização, recolher amostras, o que quer que seja. Ok. Enquanto que na rodovia isso já não acontece. Mas no caso dos navios, e existem os nossos associados, também exportam para outros países. E quando fazem exportações também, ou enviam por navio, normalmente, e quando isso acontece, faz com que exista uma série de requisitos que têm que ser postos, que têm que ser feitos. A associação debate-se muito por, em tempos havia a obrigatoriedade de um registro de operadores e hoje ficou um pouco mais facilitado e nós debatemos porque todos os operadores de mercado, quer sejam produtores, quer sejam distribuidores, quer seja armazenagem, todos tivessem que estar registados. Quase que deveria haver um cadastro de cada operador nas entidades para perceberem qual era as boas práticas, onde é que estava a ser produzido, qual era a maturidade de quem nos está a colocar cá produto e de alguma forma dá garantias que quem coloca cá produto no nosso país também cumpre os mesmos requisitos de quem está no país a operar, não é? Defendemos isso há muito. E quando se importa por navio, vai para o interposto fiscal, como eu estava a dizer, existe uma série de documentação e burocracia que é salvaguardada, mas é preciso mais, é preciso ir mais além, aí nós defendemos que tem que ser mais. Os produtores portugueses, quando exportam para outros países, são sujeitos a auditorias a navios. Cada navio que chega é feita uma auditoria. E, portanto, ou seja, acaba por, somos penalizados quando exportamos, e os importadores acabam por, em algumas regras, não serem bem iguais às dos produtores nacionais. Quando falamos em cisternas, das cisternas que vêm, e estamos a falar não apenas em termos de critérios de sustentabilidade, mas até de impostos, não é? Quando vêm cisternas que atravessam a fronteira, não é? Chegam e vão para os seus postos de abastecimento. E nós temos associados que, quando levam produto para outros países, nomeadamente para a Espanha, são obrigados a levar estas cisternas para um interposto fiscal. E aí está a autoridade tributária, está mais este, está mais aquilo, a fazer uma série de inspeções. Okay? E aí, por isso é que eu não me importo que hajam mais inspectores. Para garantir que as coisas são bem feitas e que são todos tratados de igual forma. E nós defendemos muito isso. Por exemplo, um produtor, há pouco estava a falar no registro, nós temos produtores nacionais de biocombustível que, por exemplo, para exportarem para a França, precisam de fazer um processo de registro no Ministério que demorou quase 2 anos, onde têm que dizer o que vão produzir, como vão produzir, quais são as matérias-primas que vão produzir, tudo em francês. Aliás, se a gente ligar para a Secretaria, eles não sabem o que é inglês, muito menos português, só se apanharmos algum imigrante que lá está e que temos a sorte de ser nosso conterrâneo. Por de resto, tem que ser tudo em francês.
E nós próprios, quem quer, o operador que quer levar produto para lá, tem que custear todos esses processos. Okay? Isto da parte líquida. Temos ainda a parte dos gases, que é agora os biocombustíveis gasosos. Enquanto nos líquidos nós temos ali uma massa que circula, quando estamos a falar de biocombustíveis gasosos, graças, e muito bem, aos pipelines que temos e que ligam toda a Europa, isto é transacionado por pipeline. E muito bem, porque devemos aproveitar as infraestruturas, mas aí também temos que criar mecanismos que garantam que as coisas são bem feitas. Ok? Que quem produz biometano na Dinamarca e manda para cá está sujeito efetivamente aos mesmos requisitos do que quem coloca cá em mercado português. E esta legislação dos gases renováveis e fiscalização vai ser ainda muito mais desafiante e está agora a começar. Tinha muito mais para falar, mas acho que passei as mensagens principais que queria. E muito obrigado pelas mensagens, aliás, foi música para os meus ouvidos, porque eu trabalhei ao longo da minha vida na área, também acompanho, portanto, a parte da AT onde trabalho e fui dirigente, era precisamente a que fazia o controle de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, portanto, toda a matéria relativamente a interpostos fiscais e a importância que têm para o controlo e para a fiscalização de produtos tem uma grande importância, não apenas na perspectiva ambiental, mas igualmente fiscal, é naturalmente um aspecto que acompanho e, portanto, desde lá temos que combinar a conversar um pouco mais, aprofundar esse tema, porque é uma matéria de superior interesse para todos, mas nomeadamente para a minha pessoa também. Relativamente agora, finalmente, ia também dar a palavra ao engenheiro Jaime Braga, e aproveito também, estamos aqui a falar até na importação e a questão das matérias-primas sustentáveis, portanto são utilizadas precisamente no setor dos biocombustíveis, e a convidá-lo também a partilhar connosco as suas ideias quanto à necessidade, ou a sua avaliação quanto à necessidade de aprofundar a fiscalização destas matérias-primas sustentáveis. Muito obrigado. A questão é realmente pertinente. Eu creio que isto está desligado. Isto faz... A nossa diferença de idades é tão grande que isto faz-me lembrar o meu neto mais velho que diz: tu não percebes nada disto. Portanto, mas de qualquer modo a questão é extraordinariamente pertinente, só que falar depois da engenheira Anabela Antunes, que, como é evidente, conhece o setor, até porque não é só presidente de uma associação, é responsável por uma empresa produtora, portanto, é natural que tenha dito praticamente tudo o que era preciso ser dito, portanto, resta-me ter o talento necessário a poder dizer algo de modo diferente. Mas eu gostava de começar por uma questão que foi abordada um pouco fora, foi abordada há pouco, que é a questão delicadíssima da velocidade com que se pode realizar a transição energética. Isto tem a ver com os licenciamentos. E aqui permitam dar a opinião que não é só como produtor de energia, também em defesa de quem a consome. É efetivamente necessário remover todas as vírgulas no que refere à realização de infraestruturas. Não é admissível que o país seja travado por nenhum interesse local e às vezes são pouco sólidos. Já não é a mesma coisa o licenciamento de projetos individuais. E aí, ainda ontem, no Conselho Económico e Social, eu, em representação da CIP, propus que a palavra simplificação fosse substituída por simplificação burocrática e clareza. E depois vem a celeridade. Porque se não houver clareza, haverá sempre contestação. Se a simplificação for além dos procedimentos inúteis, pode dar origem a omissões graves do ponto de vista da segurança ambiental. Portanto, além de que é necessário, quando está tudo bem, tem que haver uma via verde, porque senão a falta de recursos das entidades licenciadoras encarrega-se de pôr os prazos bem longos.
Eu não tinha que pôr esta questão à parte. Quanto à segunda questão, tem sido uma bandeira da APPB a segurança na questão das matérias-primas residuais. E no aspecto da igualdade de tratamento é um assunto completamente consensual entre os seus associados. A verdade, permitam-me teorizar um pouco, é muito simples. Um resíduo, por natureza, é produzido ao longo por razões de um processo que lhe é estranho. E nesse aspecto se não é um produto, é sempre um resíduo. Mas cuidado, só é sustentável se tiver tido origem num processo conduzido segundo boas práticas. E isso tem muita pena, mas os atuais certificados de sustentabilidade não contemplam. E esta é a origem de todos os problemas e de todas as críticas e de toda a insatisfação que há pouco a própria engenheira Anabela Antunes citou que é real. Se não existir uma fiscalização local, nenhum documento certifica este passo. A produção de resíduos tem que seguir, tem que acontecer num processo que tenha seguido boas práticas, ou na maior parte dos casos, porque cabem na Diretiva de Emissões Industriais as melhores técnicas disponíveis. Ora, isso tem muita pena, mas na atual conjuntura não está a ser devidamente coberto. Perguntam-me, é um problema da fiscalização ou é um problema do controle de sustentabilidade? O controle de sustentabilidade, se for o LNEG, com todo o respeito pelo LNEG, o LNEG é um laboratório nacional. Compete à fiscalização ir aos sítios. E, portanto, as propostas que há para isso em nome da dignidade da ENSE, que é essencial, é o seguinte: tem que ter, e permitam-me, eu vou ler para não haver nenhuma falha de ritmo, tem que ter um know-how técnico suficiente, tem que contar com o apoio das associações, tem que ter meios humanos e orçamentais para fiscalizar o que for necessário, onde for necessário. E isto significa, e eu vou ser muito direto, a fiscalização dos operadores nacionais tem um determinado custo, refletido basicamente na taxa sobre a emissão de títulos de biocombustível. A fiscalização de importações tem outro custo. Ora, eu nasci numa lei em que as taxas devem refletir os custos incorridos. A taxa de TDBs de importações de material já tem que ser diferente, porque os custos são diferentes. Se não for assim, tenho muita pena, mas estão a espalhar dinheiro, e dinheiro que fica fora do país. Pediram-me que fosse direto, e é o que eu estou a ser. É imperativo mudar esse estado de coisas. De outro modo, não há concorrência leal. Já é visível no mercado interno. A lei tem que ser alterada, porque neste momento não dá cobertura a esse imperativo que a ENSE tem o direito de ter. Não gastei o tempo todo, mas também não era preciso. Muito obrigado. Foi excelente e contundente, e também agradecemos as suas palavras e também os alertas que aqui deixou, e de veras pertinente. Para concluir este painel, que tem sido uma honra moderar, iria então dar a palavra para finalizar à engenheira Nair Moreno, e tendo em conta também que os desafios, que eu diria antes oportunidades no setor, o que é que nos pode dizer quanto à preparação da ENSE num futuro que se pretende mais digitalizado, mais moderno, portanto virado para o futuro? Que novidades é que pode também partilhar
connosco nesse domínio, no âmbito precisamente da fiscalização, claro, do setor energético. Muito Obrigada obrigado. pela questão colocada. Eu sou inspetora da ENSE há cerca de 6 anos e tenho constatado uma evolução crescente ao longo dos últimos tempos. No âmbito das competências da ENSE e relativas aos desafios na fiscalização e supervisão do setor energético, é fundamental que as equipas de fiscalização tenham acesso a toda a documentação necessária para o bom desempenho nas ações de fiscalização, mas para isso ainda temos um grande caminho a percorrer. A informação tem que estar centralizada e disponível às diversas entidades, permitindo desta forma que esteja assegurada a função de acompanhar e monitorizar a atividade desenvolvida num setor de enorme importância para a economia portuguesa. Nesta área, a Unidade de Controle e Prevenção dispõe de 3 aplicações informáticas que são fundamentais na ENSE. A aplicação de fiscalização, onde se concentra o trabalho efetuado pelos inspectores no terreno, com os registros das entidades e respectivas instalações. Existe o planeamento das ações a nível nacional, também as operações conjuntas com outras entidades externas, onde é feito o registro da colheita de amostras de combustível para análise e posterior envio a laboratório acreditado, e onde estão os relatórios referentes às diversas atividades económicas. A segunda e possivelmente a mais importante aplicação é, na verdade, o Balcão Único da Energia, que começou com o cadastro do Sistema Petrolífero Nacional e tem vindo a ser melhorada por abranger mais competências ligadas ao setor do gás natural, dos produtos petrolíferos, da eletricidade, da mobilidade elétrica e da bioenergia. Com a informação necessária aos inspectores da ENSE e onde o contributo principal desta aplicação é efetuado pelos próprios operadores económicos. Através das obrigações legais, através dos reportes mensais que fazem no Balcão Único, quer a nível da comercialização, quer da armazenagem, o envio mensal das declarações de produtor e importador, entre outras, claro. Estas aplicações estão interligadas e, para além destas, temos mais a aplicação de gestão integrada de contraordenações, onde são elaborados os autos de contraordenação. Eu também gostaria de referir que temos que estar mais sensíveis para com os operadores económicos que reportam a mesma informação nas diversas entidades pertencentes ao Estado. O Balcão Único da Energia já é partilhado por algumas entidades, mas, na verdade, a informação que lá existe é praticamente os operadores económicos que as colocam e a extração desses dados, possivelmente, são poucos aqueles que vão lá buscá-la, a não ser a própria ENSE. E deveria ser o ponto de recolha da informação e espaço de acesso das diversas entidades para uniformização dos dados e simplificação das tarefas por parte dos operadores. Eu acabaria por dizer que o mercado da energia precisa da união de todos os intervenientes, incluindo os operadores económicos, para que a construção de um balcão único da energia seja mais justo e mais inclusivo. Muito obrigado, então, pelo contributo. Excelente painel. Penso-me a ouvir. Sim. Portanto, de tal forma que poderíamos continuar aqui e nem precisávamos de coffee break, mas, enfim, teremos de cumprir o programa, não é? E, portanto, da minha parte, resta-me agradecer uma vez mais a todos os membros do painel, à ENSE pela organização e por esta conferência, a todos os conferencistas desejar um resto de excelente dia de trabalho e muito obrigado uma vez mais a todos
e da minha parte também pelo convite. Muito obrigado.